Estamos de volta aqui, conversando no Conexão Popular com o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Magno, também participando da nossa conversa, o vereador Bonerges. Muito obrigado mais uma vez aos senhores pela presença aqui nos estúdios. E uma pergunta que muita gente se faz, a gente vê especialmente nas redes sociais, o camelódromo. Quando é que a gente inaugura? Quando que efetivamente ele vai estar operando? Nós estamos agora na última fase, que houve uma necessidade de uma adequação por conta de uma reunião que fizemos com a Defensoria Pública e os próprios ambulantes, para que abrisse portas, né, para dar mais visibilidade. Aí nós decidimos atender essa demanda aí, para tentar harmonizar as partes, aí acho que foi razoável. Nós já licitamos, a empresa já ganhou, já emitimos ordem de serviço. Eu acredito que agora, essa semana, na próxima, ela já inicia as atividades lá, mas a parte de fabricação das portas já está andando, né, porque ele já ganhou o contrato. A gente acredita que em 40 dias a gente termina essa adequação. A partir de hoje nós autorizamos por etapa, né, os ambulantes a entrarem para poder fazer as suas adequações em cada box, parte elétrica. Já estão lá. Já estão fazendo as suas adequações, para ir acelerando o processo. Já estamos terminando o decreto de permissão para que eles também assinem junto com o prefeito, porque cada um agora passa da figura de ambulante para a figura de permissionário. Então eles vão pagar lá um valor, um aluguel anual. Não pode repassar, né, secretário? Não, hipótese alguma. E vai haver um rigor muito grande de fiscalização com relação a isso, né? Ou seja, não pode alugar, não pode vender, não pode transferir, né? Então ele é o permissionário, não pode acontecer em hipótese alguma, né? Isso é bom, né, vereador? Por pena de perder o espaço. Isso é ótimo. Eu também tenho um pouco de propriedade para falar sobre o assunto, porque eu trabalhei em conjunto com o Alexandre, em todas as etapas dessa construção do novo camelódromo. Isso já é uma coisa desde quando a gente entrou lá, na gestão passada, né? Nós tivemos aí alguns atritos, inclusive com a Defensoria Pública, mas foi tudo resolvido, as coisas tiveram andamento e as coisas agora parece que vão acontecer. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário, com relação ao local onde existe hoje o camelódromo. Qual vai ser a destinação desse local? Porque ali, antigamente, ali era uma praça, né, Alexandre? Ali era onde tem um ponto de táxi ali e tal. Esse pessoal sendo transferido para o centro popular novo, o mais novo camelódromo, esse espaço, eu acredito que ele não possa ficar sem nenhuma destinação, porque senão a gente transfere para lá um pessoal e outros vão ocupar ali. Vão ocupar ali sob pena de a gente ter que construir mais 1, 2 ou 10 camelódromos novos, porque eles vão chegando por conta até da situação que o país se encontra, né? Taubaté não é diferente. Então, eu gostaria de saber o que vai ser feito daquele espaço ali. Bom, acho que você está se referindo à Praça do Epaminondas, né? Onde eles estão hoje alocados. Não, onde está mesmo o camelódromo atual hoje. O camelódromo atual ali. O camelódromo antigo a gente ainda não tem um projeto definido, né? Eles continuam ali provisoriamente, né? A gente não pretende, pelo menos não está no escopo dessa ação agora. Essa ação agora é para contemplar os ambulantes que estão nas ruas, né? Estão nas ruas e na praça. A Dom Epaminondas, então vão ter os dois. Vão continuar os dois espaços. Entendi. A gente ainda não tem ainda uma decisão estratégica do que a gente vai fazer com esse outro espaço lá. O que a gente pretende, logo que a gente alocar esse pessoal, os ambulantes para o novo camelódromo, é regularizar aquele antigo, tentar melhorar as condições dele, transformar ele dar uma melhorada em termos de visibilidade, né, readequação do espaço, ocupação, tentar fazer alguma coisa que transforme aquilo num ambiente um pouco mais adequado, porque ali é meio que desordenado, a gente não consegue regularizar aquilo da maneira que tem que ser. Então ali a gente tem algumas ideias, mas a princípio ali não se mexe por enquanto, até que a gente se sente, né, com o porque no projeto inicial esse pessoal também seria contemplado lá. Sim, sim. E no fim as negociações foram avançando de tal forma que isso não aconteceu, até pela demanda que existe hoje com relação aos caminhões. Quantos ambulantes nós temos hoje, secretário? Taubaté... Cadastrado? Cadastrado a gente deve ter algo em torno de 800 aproximadamente. 800? Estou contando com cidade toda, né? Desde hambúrguer, lanche, cachorro-quente. Vamos parar por aí.
E, então, é assim, é uma coisa assim, a gente entende a crise, Sim. sabe da necessidade. Há um lado aí que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade nisso daí. Mas, assim, não comporta mais. A cidade... Satura, né? Está saturada. E os próprios comerciantes Sim. na área central estão passando também momentos difíceis, né? Hoje o comerciante paga aluguel, paga os impostos, paga salário. A dificuldade é para todo mundo. Pra todo mundo. Funcionários. E às vezes você tem um ambulante vendendo o mesmo tipo de produto e o outro sem nenhum tipo de encargo e o outro com toda a responsabilidade. Então, a gente realocando esse pessoal que está hoje na área central para esse espaço novo, que obviamente que vai depender muito deles também, a gente conversou muito com os ambulantes, que vai depender deles se unirem, se organizarem, porque, modéstia à parte, a obra ficou muito boa, ou seja, tem elevador, tem escritório com ar-condicionado, tem 3 banheiros em cada pavimento para portadores de necessidade especial, banheiro masculino, feminino, com material de primeira qualidade, né, acessibilidade, tem câmera de segurança, tudo em LED, tem gerador de energia elétrica, então, ou seja, houve uma preocupação muito grande para que desse para eles conforto, segurança, mobilidade interna, os corredores são amplos e também uma metragem adequada, né, 2x2, que é uma metragem maior do que eles teriam direito de estar na rua hoje, não o que acontece que, né, se perdeu praticamente essa prerrogativa de espaço. Então, vai depender muito deles e a prefeitura, obviamente, vai colaborar com o que for necessário para que ali se torne um centro realmente de fomento, de comércio e negócio para eles, para que eles consigam cuidar da vida deles, né, da sua família, de forma... E tem outra, ganharam também, agora sendo permissionários, eles têm uma inscrição dentro da prefeitura. Uma estabilidade, né, vamos dizer assim. Tem, e aí passa também a trabalhar no ambiente fora do sol, fora da Salubre, chuva, né? Vento, não tem que ficar levando, trazendo mercadoria, montando, desmontando barraca, que causou muito transtorno no início do processo. Então, eu acho que só teve a ganhar os ambulantes, os comerciantes também vão ter os seus O espaços. centro vai ficar mais clean, né? Todo limpo, vai ficar no centro somente ambulante que trabalhe com alimentos, né, perecíveis, e não perecíveis não será mais autorizado em Taubaté. Vai um projeto de lei agora para a Câmara, agora no final do mês, também regulamentando isso, a gente vai contar com o apoio dos vereadores também, para que a gente possa, de uma maneira definitiva, regulamentar isso, porque se é por decreto, muda a gestão, vem um prefeito que tem uma outra visão, aí ele começa a aprovar, aí quando o vereador falou muito bem, daqui uns dias nós temos 2 camelódromos e a praça totalmente tomada novamente. Então a gente tem que lutar para que isso pare aí, né? Ou seja, de uma maneira definitiva através de lei, e só se mude, obviamente, quando a Câmara tiver um interesse em mudar. Mas aí o comércio vai ficar muito satisfeito, acho que ganha todo mundo, eles, a população, né? A gente tem muita reclamação das entidades que cuidam de portadores de necessidades especiais, para que dê mobilidade para a população, que realmente a situação é muito ruim ali na praça, né? Ficou uma situação bem inadequada para uma cidade do Porto de Taubaté, né? Alexandre, com relação ainda à Praça do Epaminondas, qual é a segurança que as pessoas têm e também os comerciantes de que serão todos contemplados, os que estão na praça? Todos os ambulantes que estão na praça, eles serão contemplados lá nesse centro comercial novo ou vão ficar ainda alguns remanescentes de uma forma que você causa ali, você abre um precedente para que outros venham né? Não, a gente fez um levantamento total, né? Foi feito o sorteio, né? De forma muito transparente, a gente conversou muito com a Defensoria São todos taubatianos, secretário? Desculpa a interrupção. Sim. Tem muita gente fala que não que o outro é de um lugar, que usa o endereço do outro, mas a gente buscou ter bastante rigor na apresentação dos documentos, né? Atestado até de comprovante de eleição, certidão de nascimento de filho. Então a gente teve um rigor muito grande com relação a isso para prevalecer mesmo as pessoas que são da cidade, né? Então se todo mundo que está no centro hoje vai ser alocado ali para aquele centro. Só vai ficar realmente os comerciantes que churros, pipoca, alimento. Não vai ter mais nenhum ambulante de material não perecível. Nós temos um instrumento muito forte que nós podemos usar após a retirada desse pessoal, a transferência desse pessoal que é a atividade delegada, para que se faça cumprir a lei. Nesse caso, vai ser tolerância zero com relação a outros que não façam parte desse contexto aí de alimentos, tal, que chegarem lá
armar uma barraca e vender um produto lá, um plástico, ou sei lá o quê, entendeu? Não, com certeza. Isso aí, a partir do momento que eles forem alocados para o novo centro, não será mais dado permissão em hipótese alguma. E quem assumir ocupar algum espaço será de forma indevida e aí, efetivamente nós vamos abordá-lo de forma administrativa, de forma cortês, tal, da maneira que tem que ser o trabalho. Se a pessoa, infelizmente, insistir em permanecer no local, a gente vai usar aí tomar o poder as demais. aí tomar as providências necessárias, mas não será mais autorizado nenhum tipo de ambulante na área central, ou até a ideia é na cidade toda, somente mesmo alimentação. Secretário, com relação à iluminação pública, algum plano de expansão, quer dizer, dessa iluminação nova de LED para os bairros? O que se tem aí de projeto vindo? A gente teve agora em janeiro, por conta dessas fortes chuvas, né, uma mesma coisa, né, não se pode trabalhar na iluminação pública quando se chove. Em mês de janeiro choveu praticamente acho que uns 15 dias do mês, acho que se não for mais. Então represou um pouquinho, hoje nós chegamos já numa quantidade tranquila, 40, 50 ordens, 60 ordens por dia, que é o que a gente previa. Nós dobramos o efetivo, né, de 2 para 4 equipes, 2 de noite, duas durante o dia, 24 horas de serviço, até às 6 horas da manhã do sábado. Então isso já tem surtido já um bom resultado. Com relação à construção, esse novo contrato também contempla a expansão, né, não só de vapor de sódio, que é o que a gente tem hoje na rua, 150 watts, manutenção de praça e também implantação de LEDs. Então a gente está desenhando agora umas novas, já fizemos já em Taubaté várias avenidas com LEDs, né, para a gente ter para a população se habituar a conhecer, e a diferença é absurda mesmo. Sim. Você passa na Avenida Itália de noite, você vê que é uma coisa totalmente diferente. Então a gente vai agora, até julho, terminar um projeto de expansão também. O prefeito já nos determinou aí algumas áreas. Então a gente deve expandir aí também, se Deus quiser, até o final do ano, mais algo em torno de 700 a 800 luminárias na cidade com LED. Então a gente está desenhando os projetos, né? Já tem a região? A gente já tem alguns locais pré-definidos para que a gente possa fazer o projeto, mas seguindo a mesma sequência que nós fizemos, né? Ou seja, nós fizemos todo um percurso que hoje, se você olhar no mapa, ele faz quase que um X, interligando as avenidas. Então a ideia agora é pegar algumas também que façam acesso a essas e alguns locais também mais separados em avenidas que têm um tráfego mais intenso, né? Mas hoje eu estava observando algumas cidades aí, aqui do Vale do Paraíba, que a situação da iluminação pública é caótica, né? Eu tive exemplos aí de São José dos Campos, a situação lá é bem grave, né? Ou seja, eles estão trabalhando apenas com 2 equipes, com uma quantidade de lâmpadas acrescidas na ordem de 100 por dia, e você consegue fazer com 2 equipes 50, 60, ou seja, você está aumentando a tua carteira 50, 60 dias. Isso no período agora da seca. Então, quando chegar lá no período de chuva, se não adotar uma providência, numa situação, né, financeira que se encontra hoje, não só São José como exemplo, mas outras cidades também, então nós conseguimos, com a Prefeitura de Taubaté, ter aí um contrato de forma razoável, um preço também bem competitivo, não ficou um contrato tão oneroso, com a possibilidade de ampliação, né, e também atender novos pontos. A gente agora vai atender todo o distrito industrial, né, a gente está implantando mais de 600 luminárias, todo o distrito agora vai ficar iluminado. Era uma reivindicação da Ciesp, né, das indústrias em geral, e mais aproximadamente 300 a 400 pontos de iluminação normal, que seja de vapor de sódio, em vários locais da cidade e zona rural. Então são quase 900 pontos que a gente está implantando agora. Então, e tem o Desenvolve São Paulo também que está encerrando, que a gente expandiu bastante também. Então acredito que a gente esse contrato pode ser renovado até 5 anos. Então a gente tem condições aí de levar isso aí com a contribuição de iluminação pública. Ela tem colaborado muito com a Prefeitura, né, em termos de poder suprir financeiramente esse encargo de pagar a conta, pagar a manutenção e ainda sobrar um recurso para a gente investir e estar atendendo pontos escuros. Então, isso eu digo hoje com a maior tranquilidade do mundo. Sem a contribuição de iluminação pública em Taubaté hoje, a cidade entra em colapso. Eu não tenho dúvida nenhuma. E a iluminação pública não é luxo. A iluminação pública ela é fator de segurança, Sim, fator de desenvolvimento, de lazer, né? Então, e você, na medida que eu já tive a oportunidade de acompanhar várias implantações, a satisfação do morador nas ruas onde
onde você entra com a iluminação pública, é muito grande, porque ele se sente mais seguro, as crianças podem brincar um pouco até mais tarde na rua. Então você tem outros fatores, né? Você propicia também a possibilidade de montar um comércio. Então é isso que é importante para a cidade, né? Então a gente tem essa, é um ônus, né? Criar tributo, criar encargo, criar taxa não é popular, não é adequado, mas a gente tem que ser, tem que ter dentro da cabeça do gestor público que nem todas as ações que nós fazemos são ações populares, mas elas têm que ser feitas, essa iniciativa tem que ser tomada, né? A gente contou com o apoio da Câmara na época da aprovação, não em maioria, obviamente, mas foi aprovado o projeto e hoje está sendo de extrema importância para o município, né? Hoje a gente vai conseguir, daqui uns 2 meses, ter a cidade totalmente iluminada, com novos pontos, com LEDs sendo implantados também em alguns locais estratégicos da cidade. E a visão futura nossa é LED na cidade inteirinha, 30 mil pontos, né? Porque o LED ele te traz uma economia de 50%, né, da energia, uma vida útil de 11 anos com garantias. Então você diminui a operação de manutenção, porque nós sempre pensamos, trocar uma lâmpada, né? Na nossa casa é uma coisa até simples, mas na rua é extremamente complexo, porque você tem que parar a viatura, subir a cesta aérea, fazer todo o approach, colocar o EPI, para tirar a lâmpada, abrir né, a luminária, trocar a lâmpada, fazer a manutenção, fechar. Quer dizer, é um processo que, além de exigir um custo maior por conta da periculosidade que ali se exige, e também uma morosidade maior devido ao risco do serviço. Então, mas isso é de extrema importância para a cidade, pelos fatores que eu já mencionei. Muito bem, vereador, bom, a gente sabe, endossando tudo que o senhor falou, com relação à luz, onde você tem luz, a criminalidade foge, né? Bom, ainda pegando um gancho nessa última fala do secretário, você vê que é extremamente complexo mesmo, porque primeiro que você já não usa um homem só. Você vai com o caminhão, é um motorista, mais mais 1 ou 2 ou 3 para trocar uma lâmpada, né? Você precisa de mais pessoas, né? Na sua casa você vai lá, é um serviço caseiro, você acaba fazendo. Mas, por outro lado, quanto a isso que você mencionou, olha para você ver como é impactante o serviço público na segurança pública. Quando a gente fazia serviços lá, eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, limpeza pública. Quando nós assumimos a cidade estava um canteiro não de obras, mas de lixo. Pegamos a cidade, Sodoma e Gomorra, né? E aí, nesses locais é que se havia maiores indicadores de crimes. Então, você precisa de limpeza. Quando você faz limpeza pública, quando você ilumina, quando você propicia ao munícipe um espaço de convivência, que ele se sinta bem, isso é um convite à permanência. Né? Você está propiciando ao munícipe, porra. Antes ele não queria ficar ali porque estava sujo e estava ermo, estava escuro. Hoje ele já vê com outros olhos. Por exemplo, poda de árvore. Poda de árvore, o que tem a ver com segurança? Vou dar só um exemplo aqui com relação à câmara do COI. A gente tem algumas câmaras do COI que está instalada, lá a árvore começa a crescer, crescer, crescer. Você tem que fazer a poda porque os infratores da lei, eles se utilizam desse expediente para fazer o mal feito ali debaixo das árvores, tá? E às vezes tem aquela área de sombra, que nós chamamos de área de sombra, que a câmera não capta. A câmera não capta por conta dele, se utiliza desse expediente para poder... Então eu ligava para o Alexandre, para o pessoal do Alexandre lá, eu preciso que corte essa árvore, podar lá, porque a câmera não está conseguindo. Né? Então, tudo impacta em segurança pública. Você vê que é um conjunto de coisas que a gente, uma secretaria depende da outra para andar, né? Senão nada funciona. Com certeza. Bom, nosso tempo, infelizmente, acabou. Conversa ia longe aqui, porque são vários assuntos. Mais uma vez, obrigado, secretário Alexandre Magno, pela presença aqui. A gente sabe que o senhor é o dia inteiro correndo na rua, né? Hoje é um compromisso que eu tenho com o prefeito e com a população de estar mais perto ainda dos problemas, como o vereador falou aí. Para você ter uma ideia, existe um estudo que para cada R$1 que você aplica em saneamento básico, você diminui de R$4 a R$5 saúde. O custo que você tem, porque você você impacta diretamente e reduz, né, a incidência de doenças à população.
Então, a pasta de serviço público ela é muito complexa, é muito grande. A gente brinca que a gente enxuga gelo porque limpa, 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 limpa. Agora vai entrar a campanha de educação ambiental também, para que possa criar uma conscientização desde a criança lá da escola, né, do primário, lá do início do estudo, até as entidades, instituições, órgãos, associação de moradores de bairro, para que a gente possa ter essa conscientização da população que, como o vereador falou, a cidade estando limpa, iluminada, você tem muito ganho, né? Principalmente com relação à segurança, né, a lazer, a parte de saúde também. Então, corrobora para o bem da cidade como um todo. E quero aqui aproveitar a oportunidade rapidamente para agradecer ao Diego, o presidente da Câmara, ao Carbone, que é o líder de governo, ao Bonerj, a todos os vereadores que apoiaram o projeto da Sabesp, que é de extrema importância, e o apoio que tem dado à Secretaria de Serviço Público, e a recíproca é verdadeira. A Secretaria está de portas abertas, né, para a Câmara Municipal, e sempre trabalhando em parceria, em conjunto, com transparência, com honestidade. O que não dá para fazer, infelizmente, a gente fala que não dá, porque a perna é curta mesmo, esse ano vai ser um ano difícil, mas que eu tenho tido aqui deles um carinho, um respeito enorme, uma reciprocidade, e eu só tenho a agradecer e a oportunidade de estar aqui no seu programa também, um grande amigo também, de velha guarda também, como o Bonerj, e muito satisfeito e à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu agradeço e gostaria de parabenizar mais uma vez o Alexandre e estender esses parabéns ao Ayrton, seu diretor lá, ao Celinho, que são duas pessoas espetaculares, outras pessoas com quem eu vim conhecer na prefeitura, aprendi a gostar. E além de ser espetaculares, eles são muito competentes. Os caras são demais. Está lá sempre de braços abertos para atender a gente, assim como o secretário. Todas as demandas que a gente tem levado, tem trazido solução para essas demandas. E então eu me coloco também aqui à disposição, secretário, se, em caso de qualquer coisa que a gente possa ser útil. As portas da Câmara Municipal e do meu gabinete em especial estarão sempre abertas aí para o Executivo, em especial a Vossa Excelência. Muito obrigado. Com essas palavras, encerramos aqui mais um Conexão Popular. Obrigado você que está em casa nos assistindo, nos acompanhando. Continue com a gente aqui, TV Câmara, canal 4 da NET TV. Qualquer momento, a gente se fala, a gente se vê. Até lá.